a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse novo episódio, o 24º episódio de Ampliadamente. Estou aqui com meus amigos Daniel Scherer. Dani, boa noite. Boa noite. Olha aí, muito bem, esfuziante. Leandro Siminovich. Olá, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre muito bom, de novo, a gente se encontrar para conversa de bar. Conversa de bar com um assunto por trás. Sempre um assunto por trás muito bom. E lembre-se, pessoal, lembre-se que a gente está na nossa temporada de falar com autores de frases, de livros. E estamos aqui com um grande amigo nosso. Leandro, apresenta aqui nosso convidado especial, por favor. Grande Dário Kossugi. Dário é um queridão que tivemos a oportunidade de encontrar aí pelas andanças da vida, um administrador de empresas com um monte de coisas na bagagem ali, inovação, gamificação, design, um mestre dos magos. Olá, Dário. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite quem está em casa assistindo a gente. Boa noite, Lê. Boa noite, Alê, Dani também. Prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Estou muito ansioso, muito animado porque vai vir. Ansioso por saber qual é a frase, que também não sei qual é que vai ser ainda, mas muitas oportunidades bacanas ali para a gente poder debater. E contem muito comigo. Vamos fazer a coisa desenrolar. Vamos ver se a gente consegue chegar no cerne das questões ao máximo possível aí. Vamos aproveitar esse momento. Boa. Preciso fazer um disclaimer aqui no início, rapidamente, Passa. porque quando o Alessandro e o Leandro falam que o assunto está por trás, é por trás deles, né? Sabe que coaching gosta dessas coisas. Então, depois apresentaram o Dário, e aí a quinta série não me permite dar prosseguimento sem esse disclaimer. Muito obrigado, foi enriquecedor e fantástico, importantíssimo para o nosso dia, para o nosso episódio. O legal é que o Dário abriu o capô do Obviamente, ou seja, o que ele disse? Ele disse que ele não sabe a frase. Podia então, falar isso? A gente pode, deve, aqui pode falar o que quiser, mas é importante que nossa audiência também sabe disso, e a Lilian, que também veio aqui, ela estava nervosíssima. Meu Deus, que frase será? Que frase será? O Dário já parece uma coisa mais, cara, o que vier veio, e aí, se é assim, vou convidar ao nosso amigo Leandro Siminovich a dizer qual frase é a frase que vamos dissertar, falar hoje do nosso amigo Dário. Pois então, né? Dário Kossugi, coautor do Quick Wins, esse livro que vocês enxergam aqui, quem está enxergando, quem não está enxergando não enxerga, mas, enfim, ouve falar sobre Quick Wins, em um determinado momento de seu capítulo, diz o seguinte: o valor de uma vida é aquilo que ela produz. Repita. O valor de uma vida é aquilo que ela produz. Mas tem uma coisa importante aqui, Leandro, antes de começar já falando. É uma afirmação ou é uma pergunta? Eu ia comentar isso, né? Infelizmente, eu gostaria de pedir para o Leandro repetir a frase, mas da forma correta. Pois então. Eu já boto lacrando, que é para tentar trazer os caras, e os caras não me deixam, não vêm junto comigo. Então vamos lá, vamos entonar como o Dário entonaria. O valor de uma vida é aquilo que ela produz? Boa, agora sim. Agora saiu das minhas mãos. Agora saiu das minhas mãos. Tentei enviesar o negócio aqui, não consegui. Não, tu tentou responder a pergunta dele. Tu já foi definitivo, sem espaço para manobra, sem espaço para conversa. Eu ia falar assim, essa frase está no meu capítulo, mas eu trago ela questionando ela, né? Aí eu falei, não sei. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui. Exato. O valor de uma vida... No formato de pergunta funciona melhor. O valor de uma vida é aquilo que ela produz. Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês acham? A gente falou um pouco sobre metas, sobre entregas, em outros episódios, assim, né? Que a gente... a resposta que o mercado que está comprando, muitas vezes a gente conta nossas vidas com base nisso, é que sim. Se tu não tem resultado, não adiantou nada. E a gente, só que eu entendo essa frase com uma provocação. Será que é isso mesmo, pessoal? Eu entendo isso, tá? A gente cresce, se desenvolve, a gente busca eficiência o tempo todo,
E eficiência é um raio laser, né? Não dissipa calor, não tem como abrir, porque eu preciso chegar naquele ponto certo. Então, tá buscando resultado. Então, essa frase, quando ela surgiu na minha cabeça, é uma frase que ela questiona esse status quo da busca pelo resultado sempre. Mas aí, né, Alessandro, eu acho que são pontos de vista e são visões que a gente tem que compreender. Quando tu falou ali, no mercado de trabalho, no mercado executivo, na empresa, eu também acho que o valor, inclusive, eu me vejo assim. Quando eu estou trabalhando, eu vejo, estou produzindo aquilo que eu recebo, porque se eu não estou produzindo, eu mesmo não sinto bem comigo mesmo. Mas uma coisa é tu para o mercado, tu para a empresa, tu para o teu trabalho. Outra coisa é tu para a tua vida contigo mesmo, com a tua família. E aí sim, eu acho que as coisas se separam, porque eu entendo que em termos de trabalho, sim, a vida é o que produz, mas eu vejo um significado muito maior que, cara, o que eu produzo ou me satisfaz ou não me interessa. Não é o resultado palpável, sim, e sim aquilo que vale para mim como valor, né? Quer dizer, eu sentado na mesa, eu conversando com a minha família, eu talvez valha mais do que eu estar produzindo alguma coisa. Eu vou para 2 lugares, cara. Desculpa, Darião, comenta. Fica à vontade, não, pode falar. Eu vou para 2 lugares aqui. Primeiro, falando do corporativo que o Daniel traz, eu gosto muito da provocação e provoquei muita gente, assim. Eu estou produzindo o que eu recebo. Cara, se tu está produzindo o que tu recebe, tem alguma coisa errada, porque tu normalmente produz muito mais do que tu recebe, né? Então, o ideal é que eu produzisse, o ideal é que eu recebesse o que eu produzisse, né? Quando eu estou produzindo o que eu recebo, às vezes dá uma sensação... aí dá uma sensação de que, pô, tem coisa errada aqui, tá ruim. Não deveria ser assim, né? Não deveria, mas no corporativo tem muito disso, né, de eu receber menos do que eu produzo de fato, e quando a gente vai para o lado pessoal, que é onde o Daniel foi, é onde eu acabo indo também nesse pensar dessa frase, eu não sei, cara, quando eu estou sentado com a minha família, vale muito mais do que eu estou produzindo? Eu acho que não, eu acho que eu estou produzindo um estupendo valor familiar ali, que super vale tanto quanto a gente está produzindo de fato, eu acho. O Daniel comentou assim que tem uma separação, né, do profissional, e eu concordo, assim, acho que o valor de um profissional, de um contratado para uma empresa é equivalente àquilo que ele produz. Acho que isso não tem muito o que questionar. Agora, o valor de uma vida é aquilo que ela produz para quem? Né? Acho que é o ponto de partida que a gente pode começar a perguntar. De qual é o referencial que a gente está pegando aqui para avaliar o valor da existência de uma pessoa? Se é puramente mercadológico, profissional, trabalho, ou se a gente está falando de uma existência que nasce um bebê pelado, sem roupa, e com pais e mães, depois, muitos anos depois, ganha um crachá, ganha um livro para estudar, ganha várias coisas, e acaba entrando nesse meio todo, né? Então a provocação é um pouquinho nesse sentido. Mas diga aí, Ale, não vou trazer tanta coisa. Não, eu acho genial isso, porque a gente tem o hábito de olhar para o mundo corporativo aqui, a gente move volta e meia, a gente cai nesse ambiente. Uhum. Mas quando a gente fala que a vida é uma coisa mais ampla, que envolve o profissional, mas também envolve a parte também não profissional, me incomoda produzir. Me incomoda produzir porque se tu não estás gerando algo tangível, concreto, parece que nada valeu a pena. Não tem valor algum. E não sei se é verdade isso. Mas para quem, Ale? Talvez a gente possa... Exato, para mim, na minha visão, para a pessoa. Uhum. Eu acho que atrelar 100% de tudo que tu faz tem que ter algo que produza, tem que ter um residual positivo daquilo, ou negativo, porque essa frase não é uma frase positiva, é uma frase de causa e efeito. Será que se não tiver isso, não valeu a pena? Não valeu, não tem, é zero valor. Puta, me incomoda demais eu acordar isso. Profissionalmente faz sentido, é uma barganha, tem que me dar dinheiro que eu faço o que tu produz. Então, ok, o valor tem um preço, enfim. Agora, nessa visão mais holística, eu fico muito incomodado de ser obrigado a estar sempre produzindo. Eu acho uma visão mecanicista, mas eu acho que da vida, que não sei se faz sentido. Não sempre produzindo, cara. O tempo inteiro tu não está produzindo alguma coisa, produzindo ideias, produzindo pensares, produzindo sentimentos nos outros. Se tu falar dessa forma, tu resolve tudo, porque na realidade é produção de qualquer coisa. Mas talvez a produção, quando a gente fala de o valor da vida é o que ela produz,
Tu não fala de um resultado concreto? Quem está avaliando esse valor do que é produzido? Acho que esse é o ponto, né? Essa é uma coisa que eu produzo. Eu acho que sempre a pessoa, né? Eu. Porque se eu produzo uma coisa que para mim é valiosa, seja uma arte, eu pinto quadros, né? E aí esse quadro não vende, ninguém tem interesse, mas para mim é uma forma de autoexpressão, eu gosto muito, me faz bem. Tá sendo valioso ainda assim ou não? Né? Precisa sempre de uma validação externa barra de mercado, ou a ação por si só já conta, sabe? Para uma satisfação pessoal, assim. Acho que até, a gente vai pegar até uma abelha, vida, né? Vida é produzir em partes e consumir em partes, né? Então, até uma abelha, ela tem ali a sua função, ela poliniza, ela contribui para a reprodução das plantas e tudo, das flores, etc. Então, ela está consumindo o alimento dela, ela está produzindo coisa. Não que ela tenha um mercado avaliando ali, pagando salário, nada disso, mas é da natureza dela fazer algum tipo de contribuição para o mundo que ela veio. Está no DNA dela, né? Na programação dela ali, nessa inteligência que rege a Terra, enfim, e tudo mais. Já foi programado para isso. Então, acho que o ser humano, de alguma forma, tem no nosso DNA também algum tipo de produção, que pode ser, inclusive, o ponto que a gente chegou hoje de mercado, de empresa, de evolução tecnológica, tudo. Talvez tivesse já no nosso DNA uma preparação para a gente chegar a esse ponto, assim. Só que eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para as origens, porque em algum momento é muito fácil isso se perder e ir muito para um lado de uma produção que esquece o lado da existência por si só, né? Que uma existência por si só já tem valor, né? Um bebê não produz nada, ele produz choro, cocô, dor de cabeça para uma família. E aí ele não tem valor, né? Uma pessoa que viveu só até os 10 anos, a vida dela não teve valor porque ela não produziu nada, é um pouquinho nessa linha, assim, o questionamento, sabe? Até que ponto que é só o crachá, ou é só a nossa produção material, sabe? Que impacta. Pois é, eu vou nesse pensar o quanto eu produzo para mim, assim, o quanto eu enxergo como produção, o que eu estou validando. Cara, quando eu estou sentado no meu... Não vou chamar de ócio criativo, vou falar na minha vagabundagem. Quando eu estou sentado na minha vagabundagem, fazendo nada, jogando videogame, e estou produzindo o meu prazer ali de jogar, cara, tá me valendo, né? Quando eu estou sentado incomodado por estar sentado, não está fazendo nada, não está produzindo, gera um desconforto. Então eu vou numa linha não só da produção do que eu estou gerando de valor para outros, mas o que eu estou gerando de valor para mim. E o não gerar valor, eu vou mudar a frase, e o não gerar nada, às vezes me é valioso. Às vezes me é valioso. Cara, eu estou afim só de não fazer nada. E eu vou não fazer nada com prazer. Tá valendo. Tá valendo. Eu vejo que eu entendo a provocação um pouco do Alessandro, não sei se eu entendi, talvez ele com ele certo, mesmo, entendeu? cobrança. Não, tenho certeza absoluta que tu entendeu. Não, mas é que o que eu vejo, né? Acho que existe hoje uma cobrança da sociedade por tu estar produzindo. E acho que muitos de nós sentem isso, principalmente quando tu sei lá, ou tá mais próximo, ou tem uma influência maior por algum motivo, tu acaba tendo algumas cobranças, tanto da questão de ser um profissional de êxito, quanto estar fazendo as coisas em casa conforme tu tá sendo comparado com as tuas redes sociais, que tu mesmo às vezes te impõe limites. Eu me considero um cara maker, eu gosto de fazer coisas, adoro fazer coisas. Para mim, não fazer me deixa um pouco frustrado, mas eu também gosto, assim como disse o Leandro, de chegar uma tarde e ficar jogando, mas chegar uma tarde e ficar olhando televisão, olhando filme. Não tem nenhuma preocupação, né? Não tem nada que você tenha que fazer, né? É só o que você quer fazer. Exato, e tudo bem, né? Mas eu, às vezes, me incomodo também quando eu passo um fim de semana e não produzi nada, eu me incomodo comigo mesmo. Mas é uma questão minha, né? Acho que de muita gente, na verdade. De entregar, para mim, é importante. Uhum. Eu li num fim de semana sem produzir nada, assim, cara. Eu fico pensando, por que tu te incomoda? Tu te incomoda por ti ou tu te incomoda porque a sociedade te incomoda ou a sociedade botou que tu tem que te incomodar? Eu me incomodo por mim, porque eu tem tanta coisa que eu tenho vontade de fazer, e aí quando eu passo um fim de semana eu não faço nada daquelas coisas que eu tenho vontade por preguiça mesmo. Hoje em dia, eu acabo me permitindo não fazer as coisas. Mas muitas vezes, assim como o Alessandro, eu acabo me cobrando, pô, mas por que eu não estou fazendo o podcast lá com o Leandro, com o Alessandro, e estou aqui sentado olhando televisão? Podia estar fazendo uma coisa produtiva.
Não sei por que eu sou assim, mas eu tenho um pouco Esse disso. é o teu viés Eu corporativo. sou assim também, tá? Eu sou assim também, tá, Daniel? Eu me cobro o tempo inteiro, assim. Inclusive, quando eu tô descansando, ao invés de ler um livro, um romance, né, um livro de história, eu prefiro ler alguma coisa que vá me desenvolver profissionalmente. Enfim, até tenho melhorado em relação a isso, mas até me cobrava de nos meus momentos de descanso serem produtivos de alguma maneira, sabe? Mas tenho repensado muito esse ano, acho que até por isso trago ali a provocação do livro, né? Porque eu li um livro muito que eu gosto muito, chamado Flow, de um psicólogo. Ele fala toda a pesquisa dele sobre o nosso estado máximo de Desafio a falar o nome produtividade. do cara. Te desafio a falar o nome do cara. Eu pesquisei no YouTube, eu aprendi a falar. Mihai Csikszentmihalyi. Eu fiquei ouvindo umas Olha 30 aí! vezes, porque eu não sabia, passava vergonha em aula, mostrando o nome do cara, eu não sabia falar, é muito difícil. Mas a pronúncia não é tão difícil, Mihai Csikszentmihalyi. E ele fala que o nosso estado máximo, na verdade, esse e vários livros, né, que eu já li, um chamado Felicidade Construída, que é muito bom também, de um pesquisador da Escola de Economia de Londres, que ele fala que a vida que você vive só por prazer, que eu acho que é a hedonia, né, na Grécia eles falam de hedonia, aquele prazer de consumir, né, comer, descansar, testar, se divertir, enfim, é um tipo de prazer que é importante para o nosso bem-estar, mas existe um outro tipo de prazer que é eudaimonia, que é a sensação de fazer a coisa certa, né, que libera dopamina no cérebro, inclusive. Então, quando você bate uma meta, cumpre uma responsabilidade, faz uma coisa importante, isso descarga quimicamente na gente prazer também. Então, é um equilíbrio das duas coisas, só que eu acho que do jeito que a gente está vivendo hoje, enquanto mercado, sociedade, enfim, a gente valoriza muito mais o prazer da produção, do fazer a coisa certa, porque isso envolve dinheiro, envolve crescimento, envolve empresa, envolve uma série de coisas, e muito pouco, até demoniza de certa forma, assim, ou limita demais esse tempo do prazer, do lazer mesmo, né? E a gente olha em volta, todo mundo, parece que está todo mundo, assim, com a vida desequilibrada entre lazer e obrigação, né? Todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, todo mundo está querendo viver a vida de um jeito diferente, sentindo falta de mais tempo com a família. Então, parece que tem alguma coisa estruturalmente errada, assim, que está incomodando todo mundo, mas ao mesmo tempo acha, Dário, que essa está muito envolvido nessa narrativa também. Tu acha que essa nova geração que está aí, ela vem puxando para o outro canto, né? Aquela coisa do pêndulo, né? Com certeza. Não quero mais responsabilidade, não quero mais trabalhar, não quero mais ter coisas, exatamente para curtir a vida. Com certeza. Que ela vai ao outro extremo para depois a gente chegar no meio. Eu acho completamente, Daniel. Eu vejo assim, geração baby boomers, né? Acho que é época de 1950, né? Acho que 40, 50, 60 ali, que era muito essa ideia do crescimento, e acho que questões históricas também marcaram isso, né? Enfim, pós-guerra e uma série de coisas ali com escassez de recursos, e foi muito valorizada a questão do trabalho, da produção, e você vai se divertir quando você se aposentar, né? Vai guardar dinheiro, construir patrimônio e tal, e se divertir depois que você se aposentar. E hoje em dia a gente vê que assim, a gente pode se divertir com tudo isso depois, mas é diferente você curtir uma coisa com 20, 30 anos, você curtir uma coisa com 40, 50 anos, não que seja melhor ou pior, mas são momentos diferentes ali. Então você sacrificar, abrir mão de tudo isso para só aproveitar lá na frente, essa geração nova vem questionando um pouco isso. Eu acho incrível. Eu amo a geração Z, eu gosto muito assim do que eles trazem de provocação. Tem os seus desafios, claro, toda geração tem, mas eu gosto muito do quanto que eles são provocativos, o quanto que eles são inconformados com algumas coisas, e quanto que eles são desprendidos de algumas regras também que a gente tinha como certa antigamente, até de vestimenta, de uma série de coisas. Eles não estão nem aí para muita coisa no bom sentido, né? De não querer se encaixar tanto em caixas. Então, eu acho que vem uma provocação, gera um conflito de gerações, né, em empresas especialmente, porque quem está acostumado já com um tipo de rotina vê isso com maus olhos, mas é como você falou, para mim é muito essa visão do pêndulo, que a gente passou muito tempo pendendo para o lado de lá, e agora a gente está sendo provocado a olhar para o lado de cá, que também talvez não seja a resposta correta, mas é uma resposta extrema por conta de um extremo que a gente viveu. Então, normalmente, viver extremos acaba levando a gente para outro extremo, né? A gente pega ali época de Woodstock, os hippies, que era super good vibes, e aí veio um conservadorismo super grande depois, como equilíbrio. Então, a gente sempre está andando, a gente, sociedade, né? Nesses polos e tentando encontrar qual que é o caminho do meio. Assim, eu acho que esse é um deles, quando a gente fala de equilíbrio de trabalho e lazer, especialmente, né? É uma loucura, né? Porque a gente está falando de equilíbrio, né? E puxando para um extremo aonde e aqui eu vou exagerar, realmente, a gente não falou isso, mas eu vou exagerar, um extremo onde a gente só trabalha, onde o valor está só no trabalho, e um outro extremo onde o valor está só no lazer, e talvez
Eu longe de ser a pessoa que vai dizer a resposta certa, porque não é certo, mas talvez o lugar seja no meio desse caminho mesmo, né, cara? Encontrar o meio, porque eu não posso, quem me dera eu pudesse ser só lazer, né, e funcionar, mas eu tenho que conseguir encontrar o valor que eu gero, né, para voltar para a base, encontrar o valor que eu gero, num ponto onde eu consigo equilibrar, né, o valor que eu produzo, num ponto onde eu consigo equilibrar a minha produção, equilibrar vários pilares, a minha produção corporativa, falando do Leandro CNPJ, a minha produção CPF, falando do Leandro pessoa física, mas a própria produção legado, né, cara? Que história eu vou deixar? Minhas filhas, o que eu construí, o que eu deixei, isso tudo vai ter valor e isso tudo tem o valor da minha vida, né? O valor da minha vida, e no fim do dia, cara, eu vou conseguir medir isso aqui só quando eu terminar, né? No último dia, no dia do juízo final, eu vou sentar em algum lugar e vou dizer, cara, vamos olhar para trás, ver se valeu a pena. E isso me lembra uma frase do Resgate do Soldado Ryan, filme muito legal, que lá no final o Ryan, azar do spoiler aqui, Ryan... E filme antigo, a gente tá perdoado spoiler, né? Filme antigo. O Ryan morrendo diz pro cara, faça valer a pena, né? Eu acho que é isso, cara, faça valer a pena, e o fazer valer a pena não é só trabalho, é vida, é legado. Uhum. Eu tenho uma frase que eu falo em aula, né, quando a gente está falando de procrastinação, eu até questiono, eu falo assim, pô, o ser humano é o único animal, ou um dos únicos, né, até onde eu sei, que trabalha sem precisar imediatamente do resultado do trabalho dele, né? Por exemplo, um leão sai para caçar quando? Ele não sai para caçar das 9 às 6 todos os dias para ter ali um armazém de carne para, né, para construir patrimônio, enfim, ele vai caçar o que tem fome, caçou, ele vai atrás, corre, adrenalina, um monte de reação química no corpo dele, se alimenta e passa o resto do dia morgando, descansando, né? O leão, a família, enfim, e depois, novamente, quando bate necessidade, eles vão. Claro que, assim, eu não uso isso como justificativa porque muito do que é do ser humano é contrário a coisas naturais. A gente desenvolve vacina, a gente desenvolve tecnologia, a gente usa roupas, a gente tem uma série de regras sociais que vão contra o nosso instinto, digamos assim. Então, não é uma justificativa, mas, por outro lado, eu trago um pouquinho desse questionamento, assim, por que a gente faz isso tanto, né? Se naturalmente o nosso impulso é aproveitar mais e talvez, não vou dizer ralar menos, porque eu gosto de trabalhar, né? Eu acho que o trabalho é importante, a gente deixa um legado, a gente constrói coisas, melhora a nossa vida de outras pessoas. Mas acho que existe uma desvalorização muito grande do lazer e do ócio, né? Acho que a própria palavra negócio, né, que é negar o ócio, é você ir contra o ócio, que acho que vem até da Grécia, se não me engano, né? Então, quando a gente para pensar, os filósofos gregos eram uns magnatas, uns caras com muito dinheiro, eles podiam estar ali falando sobre isso, negando o ócio, criando essas regras todas, fazia sentido para eles, né? Ocupar o tempo com isso. Então, acho que é uma questão, assim, um pouco social, um pouco... até em termos de exploratória, assim, que eu me coloco também, que eu vejo um pouco essa questão, são várias camadas, né? E eu puxo sempre muito por esse ponto do que é da natureza também, sabe? Acho que o ser humano, enquanto animal, enquanto existência biológica, para além das nossas construções sociais e do que devemos fazer, enfim, a gente, enquanto espécie, enquanto ser vivo, eu acho que a natureza nos diz muito sobre o que nós devemos fazer por conta própria. Ela tem um ritmo próprio, né? Não dá para apressar uma árvore crescer, enfim, até dá, né, com químicos e tal, mas já existe uma inteligência ali natural. Então, a gente querer quebrar muito isso e tá criando um monte de coisa há décadas para quebrar esses ciclos naturais, até quando a gente vai para pensar, assim, as 4 estações, né, primavera, verão, outono e inverno, na natureza, primavera, verão é época de plantio, de trabalho, os animais estão todos ali fazendo coisa, outono e inverno é reclusão. O ser humano trabalha igual, e é cobrado igual, primavera, verão, outono e inverno. Tem pessoas que funcionam super bem no verão e no inverno estão, assim, péssimas biologicamente, os hormônios estão mais, né, estão desregulados ali, e pessoas que, ao contrário, às vezes no calor, sentem muito calor, não produzem tão bem assim, e a gente é cobrado igual nas 4 estações. Então, acho que tem muita coisa que foi criada aí de mercado, especialmente, que está contra algumas leis muito fundamentais, naturais nossas, e que isso está deixando a gente doente, sabe? Então, um pouquinho esse questionamento que eu trago ali, do quanto é que é produzido. Mas aí a gente vem não pelo trabalho em si, né? Vamos para o capitalismo, o comunismo agora, que eu acho que isso tem tudo a ver com o valor trabalho, né? Porque quando a gente fala em comunismo, tu está falando em valor trabalho, enquanto
tu fala num mercado mais aberto, num capitalismo ou até no anarquismo, tu tá falando do valor, né? O valor do que tu produz, que não necessariamente é o valor do trabalho. Mas aí eu vejo o seguinte, entendo que muitas vezes, se tu conseguisse agora ganhar uma fortuna, talvez tu continuasse trabalhando. Provavelmente. Porque provavelmente tu ia estar fazendo um podcast aqui, né, com os amigos, tu ia estar fazendo um canal de eletrônica, tu ia estar fazendo uma pintura, tu ia estar escrevendo um livro, porque não é que as pessoas não queiram trabalhar, é que talvez realmente a questão do trabalho das 8 às 6, continuado, acaba nos dando espaço, talvez, para te poder criar as outras coisas que tu poderia também criar, né? Talvez esse método. Mas aí eu também acho que a gente corre um risco, e que eu também discordo muito, apesar do Leandro às vezes me xingar de socialista, mas eu vejo assim, o salário mínimo não, como é que era? Renda mínima, o apoio à cultura. Para mim, muitas vezes isso, cara, desculpe, mas é um monte de gente que não está muito afim de trabalhar sério e quer um dinheiro para fazer o que tem vontade. Eu adoraria receber uma lei Rouanet para fazer o meu canal. Tá, ninguém olha, mas não interessa. Eu estou fazendo cultura, eu estou ensinando, eu estou fabricando, eu estou criando, eu estou... Tá, mas se ninguém olha, não tem valor. Eu acho que é importante também, a gente também tem que contribuir para a sociedade para receber algo em troca da sociedade. Então, eu acho interessante a questão trabalho e produção, às vezes tu tá muito vinculado ao teu trabalho executivo, o teu trabalho corporativo, né? E não necessariamente industrial, o trabalho, a produção é isso, né? Tem uma frase que eu gosto bastante da Sociedade dos Poetas Mortos, que diz assim, nós não escrevemos poesia porque é bonito apenas, né? A gente escreve poesia porque ela, não lembro exatamente a frase, assim, mas porque ela faz parte da natureza humana, né? Então, advocacia, medicina, engenharia, construção, indústria, tudo isso é necessário para a vida poder existir, para a gente poder sobreviver enquanto espécie. Agora, a arte, a música, o encantamento, né, o amor, enfim, as emoções, é o porquê a gente decide continuar vivo, né? São as causas pelas quais a gente quer continuar vivo, para aproveitar essas coisas ali. Então, para mim, não é uma questão de um ser mais valioso do que o outro, assim, que a arte é menos valiosa que uma construção de uma rodovia. Eu não vejo dessa maneira, pelo menos, sabe? E eu acho que tem pessoas que têm uma propensão, e eu trabalho bastante com mentoria de carreira, né? Até, assim, tentando alinhar sempre talentos naturais da pessoa, inclinações naturais dela com o trabalho que ela vai fazer, porque eu acho que você encontrar esse ponto, assim, que você sente que você está trabalhando exatamente naquilo que você nasceu para fazer, que é onde você entrega o teu melhor, isso é maravilhoso. Eu acho que nesse ponto, ninguém ia querer parar de trabalhar. Eu acho que a pessoa que fala que ela odeia trabalhar, que ela não quer trabalhar, ela está fazendo uma coisa que é alienante, que está muito longe do que ela tem, talvez, como ponto forte, ou como paixão, ou como incentivo. Enfim, talvez, seja lá qual for o motivo, né, obrigação, necessidade e tal. Mas aí, até chegar nesse ponto, que todo mundo consiga fazer, né, assim, se a gente tivesse um mapa, né, da humanidade, assim, com os talentos exatos de cada pessoa, e de colocar a pessoa exata na coisa certa que ela vai fazer ali, isso seria a utopia perfeita, né, em relação ao trabalho. Então, sinceramente, eu não acho, e é um achismo meu, né, que ninguém odeie trabalhar por si só, né, o ato de trabalhar. Talvez a pessoa odeie o que ela faça, ou ela odeie alguns tipos de atividades profissionais, mas a gente ama resolver problema, tem pessoas que gostam mais da lado artístico, tem gente que ama matemática, tem gente que ama planilha, tem gente que ama planejar, tem gente que odeia planejar, então tem lugar para todo mundo. Só que quando a gente força, ou quando, enfim, necessidade força as pessoas a fazerem coisas que estão muito distantes daquilo que elas têm por necessidade, e aí eu acho que é uma coisa que, por exemplo, você citou renda universal, né, renda mínima universal, ajudaria a minimizar, é isso, as pessoas poderem se arriscar mais em testar coisas diferentes, não por necessidade de ter que gastar ali 10 horas do meu dia fazendo uma coisa que eu odeio, para ganhar o mínimo, mas eu vou testar coisas diferentes e encontrar aquela que, cara, eu mando muito bem nisso, vou contribuir pra caralho com a sociedade, porque é uma coisa que eu gosto, tenho paixão. Que às vezes não tem nem tempo dela testar essas coisas e descobrir qual é esse caminho, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, até países europeus, né, de primeiro mundo, tem, assim, essa renda mínima, né, universal, acho que Suécia tem, Finlândia, enfim, e as pessoas se permitem isso. Então, tem muito mais produção cultural, intelectual, pesquisa científica, tal, porque as pessoas, acho que elas têm mais chances de encontrar o caminho que funciona para elas são menos obrigadas a trabalhar com coisas alienantes que talvez estejam muito distante do que elas gostariam de fazer mesmo. Isso é muito legal, porque voltando para o valor de uma vida é aquilo que ela produz. Se eu estiver trabalhando numa coisa que eu gosto,
pode ser que ela valha a pena. Se eu estiver trabalhando numa coisa que eu não gosto, essa frase pode me irritar, me incomodar e me deixar frustrado, né? Porque eu não gosto do que eu estou produzindo. Então, eu não considero o que eu estou produzindo algo que seja valioso, algo obrigatório, né? Por ser obrigatório, inferno, né? Eu não quero valer só. Não me reduza a esse resultado que não faz sentido para mim. Faz de uma coisa que eu nem gosto, e eu faço porque eu preciso, ou porque eu nunca fui influenciado a testar coisas diferentes, ou porque, enfim, 1 milhão de motivos, né? Que as pessoas fazem coisas que não gostam. A interpretação da a dor que agora você, ouvinte, como é que essa frase toca em ti? Se te dói, talvez seja a hora de pensar o que é que tu está fazendo da tua vida. Perfeito. Né? Quanto aonde tu tá, né? Cara, vou trabalhar por obrigação e não estou dizendo que está errado, às vezes a gente tem que, mas repensa, e aí o Dário é um cara que trabalha com isso também, de mentoria de carreira, repensa, tenta encontrar o que tu gosta e tenta ver como é que tu consegue trabalhar nisso que tu gosta, porque essa lógica do se eu ganhasse milhares de milhões eu pararia de trabalhar, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, que é o que eu gosto de fazer. Então, isso eu não considero trabalho. Eu acho que essa é uma frase bacana que conecta. Mas tem um grande valor. Mas eu não considero trabalho. Isso para mim não é trabalhar. Não, mas tu tá trabalhando. Mas é que aí eu acho que a gente associa trabalho com essa ideia de sacrifício, de dor, exatamente. Né? Eu acho que não precisa. Isso. Trabalho pode ser uma coisa que você produz por vontade. Porque enquanto a gente associar trabalho com sacrifício, dor e sofrimento, aí vai ter, acho que essa linha, sabe? Isso é trabalho, isso não é. A dor, o sofrimento que eu vejo sentido, que vale a pena, você tá num projeto super engajado, faz muito sentido para você profissionalmente. Eu lembro das aulas que eu dava, você ficava até 10, 11 horas na própria Conquer, né? Até muito tarde, assim, e aí terminar, tava exausto, assim, acabado, quinta, sexta-feira, e aí eu via os comentários dos alunos, essa aula mudou minha vida, né? Tudo valia a pena, assim, eu tava cansado, mas era gostoso, era legal fazer. Agora, você ficar nesse mesmo ritmo extenuante de uma coisa que você não acredita, que você tá fazendo pela mera necessidade de sobrevivência, aí são outras coisas, aí é outra conversa, sabe? Muito tempo, né, cara? Tu não aguenta isso por muito tempo. Uma coisa que tu não gosta de fazer, tu não aguenta fazer por muito tempo. Nem e aí adoece, aí a galera fica ansiosa, toma um monte de remédio, aí o mundo fica louco do jeito que tá, né? Eu acho que tem muito mais gente fazendo coisas que odeiam do que gente que realmente encontrou um caminho, que teve a chance de encontrar um caminho. Tá mais do lado de lá. Mas deixa eu comentar sobre isso, porque eu acho que é bem, voltando ao mundo executivo de novo, né? O que a gente vê muito nas empresas acaba sendo essa questão do fazer, eu tenho que cumprir minhas obrigações, e quando tu não tem uma equipe que... Aí volta a questão do propósito, que nós já falamos, mas não necessariamente o propósito, mas a equipe se sentindo, produzindo, e aí vem a questão do produz, ela se sente realizada. Como tu disse, eu dei uma aula e o pessoal gostou da minha aula. Então eu estou produzindo alguma coisa que gerou impacto o meu trabalho gerou impacto para a sociedade. Por isso que eu digo, não é só o fazer, não é só... Quando tu faz alguma coisa que gera um impacto na sociedade, ou gera um impacto na tua empresa, ou realmente transforma, aí é que vem a realização, aí que vem o valor, né? Então eu acho que isso sempre é importante. Muitas vezes algumas pessoas não conseguem motivar as equipes, porque o cara tá dando bônus, porque o cara tá dando, não sei, mas ele não tá fazendo o mais importante, que é mostrar o valor significado do que ela produz para o conjunto, né? E a gente vê assim, cara, dá para ver gente feliz trabalhando, um pescador que acorda 4h30 da manhã e passa o dia no mar ali, sofrendo debaixo do sol, enfim, um monte de coisa, se corta o dia inteiro, não ganha 10 mil reais por mês e tá super feliz, porque para ele aquilo ali, a expectativa dele do que é a vida, do que é a família, do que é a rotina, tá maravilhoso. Tem pessoas que são mega empresários e estão felizes com isso, e tem os dois lados que estão infelizes também. Então acho que é até uma questão de significado. Tem uma amiga minha que formou agora, inclusive ela é militar, né? E ela seguiu carreira militar, formou como oficial agora, e a família dela toda é militar também. A gente falava sobre carreira, enfim, sobre várias coisas assim. E dava para ver na formatura, em toda a trajetória, que a gente já é muitos anos amigo, a importância por um cunho familiar. Os pais dela, o pai dela era militar, o irmão é militar, então para ela tem um significado importantíssimo seguir essa mesma linha ali também. Por mais que às vezes não seja o lugar e não sei se tá, que os talentos dela são os mais bem utilizados, o significado que ela coloca naquilo por construção social, familiar, já é suficiente para ela ter uma grande realização e curtir fazer aquilo.
independentemente de salário e outras coisas que ela vai buscar também, mas acho que é muito mais a visão do significado, sabe? Eu vi uma vez uma reportagem, um artigo do TED, eu preciso achar esse link, inclusive, eles fizeram uma pesquisa com muitos profissionais para mapear quais profissões têm as pessoas mais realizadas no que fazem. E tinha, acho que no top 5 ali, acho que tinha enfermeiro, era um deles, apesar de ser um trabalho também super cansativo, né? E um deles era cabeleireiro. E aí foram perguntar, né, entrevistar essas pessoas por quê. E aí as pessoas falando assim, um cliente entrar aqui né, onde eu trabalho e você fazer o teu trabalho ali, gastar 1 hora do teu dia, para você ver na cara da pessoa que ela saiu mais contente, mais autoconfiante, mais feliz, porra, isso não tem preço, né? Então, acho que é muito nessa questão do valor financeiro, monetário, valor significado e valor... Aí não sei se é propósito, né? Enfim, mas acho que são tipos de valores diferentes, só que eu acho que ainda a gente bota muito peso em um tipo de valor, que é o valor financeiro, né? Muito. E eu tenho repensado um pouquinho isso. Até o Lê falou sobre legado, né? Eu tinha, assim, até esse ano eu repensei um pouquinho nisso também, vontade de deixar uma grande marca no mundo, né, de nossa, porque o Dário passou pelo mundo, agora as coisas são diferentes, agora mudou uma lei, fez uma coisa. Hoje em dia eu não tenho mais tanta essa pretensão, assim, acho que se eu viver uma vida tranquila, criar minha família, ter meus filhos, ser feliz com isso, num nível saudável, confortável, para mim, e morrer no anonimato, num relativo anonimato, eu acho que eu vou morrer feliz também, sabe? No anonimato tu não vai morrer mais, porque tu participou do ampliadamente, isso ficará para a história. O valor de uma vida é aquilo que ela produz. Fantástico, fantástico. Olha quanto a gente foi longe já, hein? Mas eu quero situar, gente, porque a gente está falando coisa, a gente foi para um lado, foi para o outro, a gente voou, mas agora é o nosso momento chave da chuva de contexto. Leandro Siminovich, conduza. Pois a você que começou a ouvir agora, que não conhece esse nosso quadro de chuva de contexto, quando a gente está aqui discutindo uma frase, a gente vai discutindo por onde a gente acha que ela foi. Mas fica uma grande pergunta, será que a gente foi para onde a gente deveria ter ido de acordo com o autor? Porque a gente vai para onde a gente vai definitivamente. Mas aonde é que Dário, o autor desta frase, gostaria que nós tivéssemos ido? Então, com Dário aqui junto conosco, é hora de chuva de contexto. Dário, o valor de uma vida é aquilo que ela produz? Qual foi o contexto que essa frase se insere no teu capítulo? Vai lá. Boa, Lê, vamos lá. Eu tenho algumas palavras que foram um ponto-chave assim, da construção do meu capítulo, que eram liberdade, poder e morte também, né? Eu começo falando sobre morte, sobre a finitude da vida, que um dia a gente vai morrer, pode ser que seja amanhã, depois de amanhã, espero que não, mas pode ser que eu tropece, caia, bata a cabeça na quina de uma mesa aqui, a gente nunca sabe, né? Dinheiro a gente gasta, a gente sabe quanto tem na conta, tempo a gente nunca sabe quanto resta ali pra gente. Então, eu falo muito sobre liberdade e poder. E aí essa frase entra um pouco nessa questão, muito em linha do que a gente falou aqui, sim, e muito em linha, a frase vem no contexto ali do Ailton Krenak, que é um autor brasileiro indígena, né, um grande líder político, enfim, ativista indígena, que ele tem um livro chamado A Vida... Deixa eu achar o nome exato do livro aqui, Ailton, só para não falar besteira. Krenak, A Vida Não É Útil. A Vida Não É Útil. É um livrinho pequenininho, assim, curtinho de vários textos, e ele indígena, né? Então, assim, quais grupos de pessoas melhores para falar sobre contato com a natureza, enfim, do que esse grupo, né? E aí a provocação que ele faz é essa, assim, que os animais em geral, né, nascem, crescem, se reproduzem, morrem, independentemente de legado que deixaram, do que fizeram, seguiram o ciclo de vida deles, e aí essa vida tem menos valor porque ela não produziu grandes transformações no seu ambiente, ou não? O fato dela ter existido, ter sido concebida, nascido, já por si só já vale, né? E traz um pouquinho desse questionamento. E aí, quando eu falo de liberdade e poder, o que eu entendo hoje, que eu vejo, é que ao longo de muito tempo, né, e de evolução de sociedade, de cidades, e enfim, e tudo isso, a gente foi acreditando ou comprando essa ideia de que sim, de que a nossa vida só vale a partir do tanto que eu produzo financeiramente ou profissionalmente, né? Essa hipervalorização do trabalho como o maior valor de sucesso, a maior medida de sucesso das pessoas é o dinheiro, é o sucesso profissional, o sucesso financeiro.
E eu trago até um pouquinho da minha trajetória, assim, pessoal, porque eu sempre fui muito estimulado pelos meus pais a estudar, a trabalhar, me dedicar para o trabalho. Tive um quase burnout por conta disso, né? E aí anos de terapia me ajudaram a entender esse contexto todo. E hoje em dia eu vejo que, se por um lado eu fui muito incentivado a isso, eu não fui incentivado, não tive grandes referências de amor familiar, de amor, amor de relacionamento. Eu não aprendi isso ao longo da minha vida. Então, para mim, hoje, a minha jornada principal é aprender isso, é aprender a constituir família, aprender a me relacionar a dois, com familiares, enfim. E essa vai ser a minha grande medida de sucesso, porque acho que é o meu ponto maior de desenvolvimento. Se eu conseguir ter isso junto com o desenvolvimento profissional e financeiro, maravilhoso, né? Porque nos traz conforto, nos traz uma série de coisas. Mas eu deixei já de buscar uma coisa que eu busquei por muitos anos, que era esse grande, o nome da pessoa ali, o grande profissional, o grande especialista, o grande milionário que tem um monte de dinheiro, porque talvez o tempo que eu gastaria buscando isso seria tempo que eu não investiria justamente no ponto que é o meu maior ponto de carência, dor, necessidade, enfim, que é o ponto familiar. Então, a minha medida de sucesso hoje é essa, ela mudou, né, e eu demorei para perceber isso. E eu acho que, enquanto massificadamente, o que é vendido para a gente por meios de mídia e empresas e tudo isso, é essa hipervalorização do trabalho sobre todas as outras coisas, né, como se as outras coisas fossem menos importantes. Então, um pouquinho nesse questionamento, sim, que eu trago ali essa frase, né, essa ideia de qual liberdade que a gente busca. É a liberdade de conquistar tudo que esperam da gente enquanto mundo, ou a liberdade de conquistar aquilo que para a gente, realmente, com base na nossa história, no que a gente viveu, no que a gente teve ou deixou de ter, se torna o mais importante e que vai fazer tudo valer a pena. Talvez não seja o dinheiro, talvez seja, para algumas pessoas, mas talvez não. Então, para a gente conseguir ter esse nível, eu acho, de realização e de liberdade, a gente tem que primeiro desaprender essa narrativa de que o trabalho e o dinheiro é a coisa mais importante, sabe? Não sei se foi meio repetitivo aqui, mas foi um pouquinho nesse contexto. E para mim, as raízes da natureza, de novo, já trazem para a gente a existência em si. Se eu morresse amanhã, sem ter deixado um grande legado profissional, também estaria tudo certo, porque eu vivi com a minha família, tive bons relacionamentos, tentei ser bom o máximo que eu podia com as pessoas à minha volta, não cometi nenhum crime, né? Acho que a gente não precisa ter esses grandes capa de revista, né? E esse sonho majoritário, assim, gigantesco, de posições de poder, de controle sobre um monte de coisa, porque o que a gente quer com esse monte de coisa, né? A gente quer conquistar uma fortuna milionária e ter muito poder, mas para quê? O que esse poder vai fazer eu me sentir? Vai fazer eu me sentir mais apreciado? Mas eu já não me sinto apreciado. Se eu não tiver amor dos meus familiares, dos meus filhos, das pessoas próximas a mim, e isso não for suficiente para mim, eu vou buscar essa aprovação de outras formas, né? Eu vi uma vez um vídeo que falava sobre isso, assim, era o lado obscuro dos grandes magnatas, né, desses grandes nomes, assim, que transformaram o mundo, e é um canal de psicologia, e até não sei até que ponto que isso é 100% válido ou não, mas que vem de um lugar de carência, de um lugar de uma necessidade de aceitação, que às vezes não veio desde a infância até, as pessoas buscam isso em superposições de poder e controle, elas vão estar no poder de tudo, quando na verdade o que elas sentem é uma falta de alguma coisa, que não foi suprido lá atrás. Então acho que, para mim, é essa visão, sabe? Eu tive esse choque de realidade que me mudou a minha forma de enxergar as coisas, então é um pouco nesse contexto que eu trouxe ali a frase no livro. Interessante, Genial, né, cara? Genial, porque é um pouco do que você estava falando antes, né? De onde é que está o valor? Tu amarrou onde, teu burro? Tu amarrou nos outros ou em ti mesmo, né? Onde é que tá? E a gente joga esse jogo do eu tenho o que fazer, eu tenho que ser o principal. A gente já fez coisas juntos, em mesmos ambientes profissionais aqui, nós três aqui, o Dário, o Leandro e eu, e a gente tem uma competição. Existia uma competição ali, existia uma coisa de ganhar o quadro, se aparecer, tudo mais. Isso é uma forma de reiterar a importância de estar produzindo e fazendo, porque senão tu não é o competente bastante. Mas será que essa é a competência aferida? Será que esse é o grande valor aferido que tem que acontecer? É a famosa escassez, né? E não a abundância. Assim, só pode haver um, então alguém tem que perder, alguém tem que ganhar. Então, ganhando. E a gente comprou isso. E a gente sistematicamente faz o tempo todo isso acontecer. O Dário também é coaching? Eu trabalho com treinamento profissional Sabia, também, não sabia. Daniel. Sim. Uhum. Eu fico implicando com os dois. E aí eu falo muito da gamificação, né? Porque eu uso a gamificação como uma ferramenta de manipulação. Mas é claro que eu sei como os dois são coaching, eles defendem a gamificação, até porque eles devem vender curso disso também. Mas eu adoro gamificação, eu sou nerd também, eu amo. Mas eu quero dizer, eu sou a favor da gamificação porque eu também acho que é um jeito, digamos, divertido
de tu gerar uma recompensa, mas assim como o marketing, ela também é um jeito de manipular e gerar o esforço ao resultado daquilo que tu quer, né? Então, eu acho gamificação uma ferramenta bem interessante. Acho o que o Dário trouxe, enquanto o Dário estava falando aqui, eu fui num lugar, tem uma historieta aí que provavelmente vocês conhecem, muita gente conhece, do consultor que vai conversar com o pescador, né? Vai sugerir para o pescador, pesca mais, traz mais vara. Tá, mas por que eu preciso pescar mais? Não, porque aí tu vai poder pegar esse peixe, vai poder vender, vai poder ganhar dinheiro para depois poder sentar aqui e pescar. Mas eu já estou pescando. É um pouco disso, né? O Dário me levou um pouco para esse lugar. Eu preciso construir uma fortuna para poder depois aproveitar. Por que não está aproveitando agora, cara? Por que tu já não começa a aproveitar? Não a tua fortuna, não, mas é que aí eu vou poder aproveitar melhor, com mais segurança. Cara, aproveita doses homeopáticas, aproveita leve, né? Então, esse encontro, eu acho que essa busca de... Eu acho que talvez esteja conectado na busca do valor, né? Qual é o que é valor para ti, né? Para, senta e pensa o que é valor. Essa é a pergunta. Eu acho que é aí mesmo, né, cara? Porque na hora que eu consigo responder o que significa valor para mim, eu vou conseguir sentar e parar para ver se eu estou produzindo coisas que me valem a pena. E quando eu estou dizendo me valem a pena, Leandro, é egoísta. Não, me vale a pena fazer coisa pelas minhas filhas, me vale a pena fazer coisa pela Carla, me vale a pena fazer... Me vale. Então, produzir isso me traz valor. Não Exato. É só o egoísmo, mas é... Mas é o que o Dário falou antes, né? Assim, pode falar o que vocês quiserem, mas estamos falando de quem? Quem está dando esse valor aí? Tu tá dando valor ou o outro tá dando valor? Quando a gente define, ou a gente assume, ou a gente protagoniza esse valor, tá? É meu valor que eu vou dar para mim mesmo. Puxa, se vai produzir ou não, inclusive, a gente pode repensar. Se a tua produção é uma coisa simbólica, projetiva, tá, produz pensamento, ou se é algo tangível, não importa. Porque é questão do teu valor, são as tuas medidas, as tuas réguas. Né? Nessa régua... Esse negócio, Ale, o Daniel traz um negócio que eu achei legal, quando ele fala... Não trouxe nada, ele tá parado olhando. Não, mas ele trouxe sem querer. Eu acho que foi sem querer. Bom. Quando ele trouxe sem querer o negócio de que a equipe fica mais feliz e mais motivada quando ela sabe o que ela está produzindo, isso acontece se e somente se ela enxergar que aquela coisa que ela está produzindo faz sentido. E aí a gente volta para esse lugar do o que é valor, porque mesmo para a equipe, não adianta eu dizer para ela, olha só, nós vamos entregar um projeto que vai fazer o mundo virar. Cara, eu não quero que o mundo vire, o mundo tá bom assim, tá? Então isso não vai ser valor para o cara, a equipe vai entregar e não vai se motivar com essa entrega. A gente vai girar e voltar sempre para essa pergunta, o que é valor para ti? Se tu não souber, cara, nós temos um problema muito sério aqui para resolver antes de resolver qualquer outra coisa. E a gente tem um ponto que o Ale trouxe também que eu queria complementar, de competitividade, assim, né? Que para um ganhar, muitos têm que perder e tudo, essa ideia. Eu sou muito crítico de, tipo, Oscars, Grammys, essas premiações norte-americanas, né? Do melhor filme do mundo, assim. E, geralmente, o melhor filme do mundo considera ali 15 filmes norte-americanos, né? Para premiar o melhor do mundo, né? E eles vendem essa ideia que é o melhor. E eu, por muitos anos, eu pensei, nossa, realmente, o melhor filme do nosso foi escolhido ali. Mas quem foram as pessoas que escolheram? Qual foi o critério, né? E, puxa, se eu assisti um filme X que não foi o que ganhou ali, mas que mexeu muito comigo, ele se torna pior do que o outro, né? Então, assim, a gente, né, mundo, o ser humano, tá sempre buscando formas de se sentir melhor com a gente. Só que eu acho que um jeito muito errado que a gente busca disso, e eu me coloco nessa também, acho que é natural de todos nós, é se comparando com os outros, tentando entender em que aspectos a gente tá melhor, né? E quando a gente pega, às vezes, sei lá, mercado de luxo, a gente pega essas coisas todas de coisas muito caras até, quando a gente fala de valor, né, assim, preço, valor, enfim, é uma forma de conseguir ter acesso a um produto, a uma pedra preciosa extremamente rara, que, assim, é uma pedra muito bonita, muito rara, mas é uma pedra. O valor que é dado para isso é uma história, uma narrativa que é contada, né? Então, assim, se eu não me entendo a nível de saber o que para mim essa pedra significa, ou se eu só estou comprando uma história que foi contada aí pelo mercado, enfim, por um monte de gente, para me fazer querer aquilo, eu vou querer as coisas erradas, vou passar a vida querendo as coisas erradas, gastando muito tempo com isso, inclusive, e deixando de lado para aquelas coisas que de fato são as mais
fundamentais para mim, que às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes tem a ver com isso, de fato, às vezes é isso, mas na maior parte dos casos eu acredito que não seja, sabe? Muito legal isso, Dario, porque a gente vai na obra de Maurício Catelan, a banana presa com a fita isolante, né? Qual é a história por trás da banana, qual é a história por trás da fita, quem é que disse que aquilo vale, né? E valeu uma fortuna para o cara comer a banana, né? Vem, inclusive, com regras de como trocar a banana. A narrativa maior que a gente comprou na vida é do dinheiro, né? A gente comprou, que aquela pedra amarela vale muito, que aquele papel XPTO vale 6 vezes aquele outro, né? Vale 6 vezes. Uma narrativa que a gente comprou até hoje, a gente vai. É uma coisa que não existe. É uma coisa que E a assim, gente tem uma história, um grande storytelling que faz sentido até hoje. E num nível de quanto vale para mercado, para compra e venda entre países, de fato, assim, o ouro tem um porquê, né? Assim, tem um histórico e tal, né? Nessa estrutura vários degraus acima do que seria a natureza humana, né? De várias narrativas construídas uma em cima da outra ao longo de muitos anos, centenas, milhares de anos. Mas quando a gente volta para a base, que é ser humano, existência, forma de vida, natureza, é só uma pedra que está ali, que eu posso passar minha vida inteira sem saber que ela existe e minha vida vai ser boa igual, entendeu? Então, é um pouquinho nessa linha que eu trago. Mas vamos filosofar em cima disso, porque eu acho que esse assunto é muito rico. Uma vez que adianta tu achar e dizer assim, não, esse ouro não vale nada, então eu vou deixar essa pedra aqui no meu pátio. Já que tu vive em sociedade e há valor em torno disso. E eu coloco mais, não só necessariamente a esses bens materiais ou as marcas, mas mesmo aos egos, né? Pô, eu sou não sei o que, eu tenho não sei o que, porque eu acho que essa manipulação e tu conseguir te blindar, tu nunca vai te blindar totalmente, porque tu vive em sociedade. Mas o quanto tu consegue evitar que algumas coisas que tu enxerga que são não para o teu bem, tu consegue te blindar disso, melhor para ti. Né? Tu vai conseguir. Acho que esse é o desafio, Daniel, porque a gente já está nisso, né? É difícil sair disso, assim, você vai morar numa caverna, você vai morar numa caverna isolado de tudo, você não vai viver, né, a vida direita, assim, sei lá, né? Tem gente que pode ser que goste disso. Mas entendendo que a gente já está nesse meio todo, acho que esse é o maior desafio, que para mim é o maior desafio também. Como que eu consigo navegar esse universo jogando dentro dessas regras no que fizer sentido para minha construção, sem me perder nisso a ponto de me perder de mim, assim, da minha essência, sabe? Porque jogar esse jogo a gente tá jogando, querendo ou não. Vai jogar. Então talvez é exatamente isso, né? Tu aprender a jogar e não tu ser só uma vítima. Porque se tu não aprender a jogar, se tu não entender as regras, se tu não tá enxergando, tu vai ser muito mais afetado por esse tipo de manipulação do que quando tu tá enxergando, mas, obviamente, como tu disse, tu vive em sociedade, tu tá no jogo. Tu só tenta te divertir, né, Daniel? Tenta te divertir jogando, porque a outra opção... Tu tá no jogo, né? Então, tenta te divertir jogando, porque a outra opção é estar no jogo sem diversão nenhuma. Né? E aí eu vejo gente, assim, muito amargurada, que o mundo é injusto, que a sociedade, capitalismo, que isso, que aquilo, né? E vive a vida inteira assim, né? Com essa sensação de vítima. E eu acho que somos, assim... meros mortais, né, nós aqui, somos de fato, em grande parte, vítimas de muita coisa, assim, né? Já começamos o jogo devendo muita coisa, e tendo que correr atrás de um monte de coisa aqui, mas, considerando que isso é um fato, eu posso viver minha vida amargurado com isso e morrer amargurado, ou eu vou aprender a jogar esse jogo dentro do possível, dentro do que oportunidade para mim, e tentar fazer o melhor jogo que eu puder com isso, me divertindo no caminho, mas acho que sem me perder do meu ponto principal, sabe? Então, acho que não é nem você abdicar de tudo que é material, não é isso, porque acho que faz parte da sociedade, e talvez esteja no nosso DNA se desenvolver nesse formato, né? Não sei, porque afinal de contas, chegamos até aqui de alguma maneira, né? Enquanto ser humano. Mas, para mim, a luta é essa, assim, é jogar esse jogo de um jeito, mas que eu não me perca nessas ilusões, nessas narrativas, a ponto de eu acabar abrindo mão de outras coisas que são realmente valiosas para mim. Porque tempo que a gente gasta uma coisa, não está com outra, né? Tem algumas coisas que são importantes quando a gente fala em não se perder, porque é muito fácil a gente se perder, né? As tentações, a pressão, as comparações, a gamificação, tudo isso, o marketing está em cima porque cada um tem os seus interesses em que a sociedade vá para um lado ou para outro. Por que a gente briga tanto por, às vezes, política? Cara, mas é por quê? Porque aquilo que for definido talvez influencie no teu jeito de ver e na tua
no teu entendimento de que seria o melhor para a tua vida, né? E o Leandro comentou uma coisa antes que passou desapercebida, mas pela toda a nossa audiência, mas não por mim, que é a questão ali, pô, eu faço as coisas pelas minhas filhas, eu gosto de fazer as coisas pela minha mulher, eu também uso. E o que eu vi, e o Leandro viu também no tempo que nós éramos executivos de uma startup na época, depois uma mega empresa, que muitas vezes eu usei a desculpa, e ele usou a desculpa, acho que nós conseguimos ver, que era, não, eu estou fazendo esse sacrifício de trabalhar 24 horas por dia pelo meu filho. Balela, o que eu estava fazendo era deixando meu filho sozinho e trabalhando lá e me matando e dando essa desculpa que eu estou fazendo por ele. E aí tem o famoso Piangers aqui, que aproveitou e transformou isso num negócio, mas que é isso, né? Muitas vezes o que os nossos filhos querem mesmo é tempo teu. E aí tu usa desculpa, não, mas é claro que a gente precisa comer, é claro que a gente precisa se vestir, é claro que a gente precisa pagar a conta da internet, sem dúvida nenhuma. Mas é o que o Leandro disse, também tu tem que ter tempo de divertir, senão tu não tá fazendo por eles, tu tá fazendo por ti. Eu acho que a resposta dessa frase, o valor, o valor, de novo, o valor de uma vida é aquilo que ela produz, na realidade, a resposta é o valor de uma vida é o valor que tu dá para ela. O quanto que tu tá dando valor para aquilo que tu faz que realmente tem valor para ti. Para mim, esse é o caminho. Se tu não ficar dando valor, deixar que os outros deem o valor, tu nunca vai ter essa construção. Tu vai sempre ficar refém do valor que existe, valor que tá no mercado. É o referencial, né? Referencial de E é referencial interno. Tu tem que dar o valor para as coisas. E às vezes tem uma coisa... tu vai assim, tu não vai te divertir. Mas para mesmo não te divertir, aquilo tem valor para ti. E tudo bem. Tem uma coisa interessante que tu está dizendo, Ale, tem uma coisa interessante no que tu está dizendo, o valor de uma vida é o valor que eu dou para ela. Isso aí. E eventualmente eu posso dar um valor que eu não consigo atingir. E isso vai me frustrar, isso vai me angustiar, isso vai me deixar incomodado. Não é tá tudo bem, e trabalhe sobre isso, turma com esse barulho, mas qual é o valor que tu dá para a tua vida? E vai correr atrás para tentar buscar, tentar conseguir fazer, tentar fazer. Se tu não está conseguindo produzir o valor que tu dá para tua vida, tu tens um baita de um problema. Né? E o que o Daniel trouxe me conectou muito naquele meu passado, de realmente, cara, eu usava como desculpa, e aquela desculpa que eu dava, ela era verdadeira demais para mim. Verdadeira demais para mim. Dúvida nenhuma. Aquilo com muita verdade. Estou fazendo isso para minhas filhas, e elas estavam sem mim. Não, mas quando daqui a pouco eu vou poder aproveitar, mas já passou. Elas já não me querem mais. E eu até ia comentar esse ponto do Daniel, ia pegar o gancho teu, Lê. Eu não culpabilizo, eu não tenho filho ainda, né? Tenho um cachorro só, né? Tô ensaiando. Mas eu não culpabilizo essa crença de que trabalhando um monte, ganhando bastante dinheiro para dar conforto, é o que vai fazer minha família, eu tô fazendo pelos meus filhos, essa crença, e que você acaba, por causa dela, abrindo mão do tempo com a tua família para trabalhar e tal, que isso vem também construído há muitos anos, né? Não é uma coisa que veio assim, que você pensou do nada e você criou. Isso foi uma construção já, uma visão do que é o homem de valor e o trabalhador, etc., o que realmente é prover para casa, né? Tanto que se a gente, ainda hoje eu acho, né, especialmente enquanto homem, né, a gente decide fazer um movimento talvez um pouquinho mais lento de trabalho, passar mais tempo em casa, você é julgado, você é criticado, você né, vão avacalhar, vão te questionar, enfim. Então, assim, para ter esse peito de falar, mas isso é que é valioso para mim, você vai ter que ir contra um movimento muito grande, né? Eu acho que é aí que a maioria das pessoas se perde, porque elas não querem se sentir fora de uma coisa, elas não estão tão convictas daquilo que é valioso para elas, porque elas passaram muitos anos acreditando nessa narrativa, a ponto delas se identificarem mais com essa narrativa do que com aquilo que elas estão realmente percebendo internamente, sabe? Então, genial, que legal assistir. E isso puxa, pessoal, nos puxa para o nosso quadro. Frase do divã. Já tem 1 hora de programa. Mas é o último quadro que a gente vai ter agora. O senhor não fuja da raia, Daniel. Tá, deixa eu só falar uma frase para fechar isso, que ele falou, que eu vi na internet, sabedorias da rede social. Valiosas são as pessoas que nos dão coisas caras. Tempo, atenção, lealdade e respeito. É isso. Aí, com esta frase, sim, eu puxo o nosso quadro Frase do Divã. A pergunta é essa, Leandro. Eu vou te poupar, Dário. Promete para o Leandro que o Leandro ele é o nosso
é que chama aquela pessoa? Boi de piranha. Isso. Boi de piranha. A frase seguinte: se esta frase do Dário fosse um eco, o que ela te diria, Leandro, ao longo do tempo? Cara, por muito tempo. Puta, olha que curioso, eu ia dizer, por muito tempo eu fiz uma coisa que não era valor para mim. É mentira. Eu, por muito tempo, fiz uma coisa que era valor para mim, mas o valor para mim mudou. É isso que ela diria para mim, assim, o meu valor hoje ele está desconectado daquilo que foi meu valor no passado, o que não significa que eu me arrependo daquilo que eu fiz. Naquela época eu estava fazendo uma coisa que era extremamente valiosa para mim. Então, é isso que ela me conecta nesse lugar, de os meus valores mudaram e enquanto não tinham mudado, também estava bom, né? Produzir o que eu valia. Mesmo que eu valesse uma coisa diferente do que eu valho hoje, do que é valor para mim, eu produzi. Então, não quero falar para não chamar o azar, mas se eu morresse hoje, morria feliz. O bom do Leandro é que ele fala assim, a gente fica ouvindo que lindo, mas não entendi nada. Daniel Scherer, se essa frase fosse um eco, Daniel, o que ela diria ao longo do tempo para ti? Eu acho que é legal mesmo refletir muito sobre isso, porque se tu pensa assim, o valor de uma vida é aquilo que ela produz, são várias etapas da tua vida, como o Leandro colocou. E o que eu acho que ela produz em mim é que cada uma dessas etapas eu dei o meu melhor. São poucas coisas que eu fiz na minha vida que eu só fiz porque eu tinha que fazer. Não, quando eu estava me dedicando a uma vida executiva, quando eu estava lá na GetNet, eu dormia em Campo Bom se precisasse, eu fazia o meu máximo. Quando eu fui dar sucesso, cara, me dediquei ao máximo. Quando eu sou o pai, me dedico ao máximo. Então, eu acho que assim, o meu canal me dedico. Claro que eu sei que eu poderia fazer mais, mas máximo dentro do possível que eu posso fazer nesse momento. Então, eu não tenho muitas frustrações do que eu fiz só por fazer e não teve valor. Teve, talvez não para a sociedade, mas para mim teve, acho que o meu entorno teve, e o que eu deixo de legado na minha vida, basicamente é meu filho, né? E os programas do Ampliadamente que ficarão gravados. Muito bom. Dário Kozug! E Boa. agora, meu velho? O que ecoa? Cara, eu acho que eu gosto muito de assistir uns vídeos assim e conversar, né, de pessoas, sabe aquela ideia assim, pessoas no leito da morte, que elas falam, né? Eu tenho estado muito conectado com a ideia da morte, assim, não por nada, mas porque eu acho que lembrar da morte faz a gente viver um pouquinho diferente, né? A gente leva muito por garantido a vida, assim, o próximo dia e tal, e aí a gente perde tempo com muitas coisas por conta disso. Então, toda vez que você vai ver, assim, esses reportagens, né, entrevistas com pessoas que estão, assim, nas últimas ali, ou internadas, fase terminal, enfim, que elas falam sempre as mesmas coisas, que as suas relações, sua família, não são seus bens, não é a construção financeira, material, apesar de tudo isso ser super importante para dar para a gente um apoio, uma base, propiciar conforto, viagem, experiências, enfim, mas para mim, acho que até em linha do que o Daniel trouxe ali, e aí talvez eu feche mais com uma grande pergunta do que com uma conclusão, assim. Talvez a vida seja um pouquinho isso mesmo, seja a gente o tempo inteiro descobrir valores novos, questionar os anteriores, se arrepender de algumas coisas ou não se arrepender, enfim, mas mudar de visão e construir uma coisa nova. E talvez até minha frase caia por terra, assim, no sentido de que talvez nem faça tanto sentido ficar se questionando tanto do que é valor de verdade, porque no momento que eu estou vivendo agora, se eu estou buscando alguma coisa que para mim, nesse momento faz sentido, mesmo que daqui 5, 10 anos não faça, agora está fazendo. E eu só vou descobrir que não vai fazer daqui 10 anos, depois de ter passado por essas experiências também, sabe? Acho que assim, talvez, para não invalidar tudo, né, que a gente falou aqui, eu acho que dá para a gente antecipar alguns aprendizados desses, até historicamente, socialmente olhando, assim, grandes arrependimentos das pessoas, né, grandes arrependimentos de pessoas em vida, de uso de tempo, de recursos, etc., a gente pode antecipar e aprender, a gente não precisa se blindar também e usar só a nossa experiência como fonte de aprendizado. Mas eu acho que estar em paz com isso, só que nunca fechar o olho, sabe? Eu acho que tem muitas forças puxando a gente para um lado e para o outro, que não é o nosso, que não está com o nosso bem no seu interesse. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que guio também minha carreira, que se você não tiver um plano para a tua vida, você vai passar a tua vida inteira se encaixando nos planos dos outros, que nem sempre tem bons interesses para a tua própria vida, né? Eu acho que é um pouquinho nesse sentido, assim, vai no fluxo, faz o que faz sentido para você, só não fecha o olho, porque
a gente está regido por muitas cordinhas, né, de marionete puxando a gente para um lado e para o outro já há muito tempo, e se a gente não fica esperto com isso, a gente tem uma chance, às vezes, de ir lá no leito da morte, olhar para trás e falar, cara, acho que eu fui enganado minha vida inteira e dediquei tempo pouco porque eu queria e muito porque os outros falavam que eu tinha que fazer. Acho que é isso. Talvez para mim é viver uma vida que eu olhe para trás e fale, como eu olho hoje. Acho que se eu morresse amanhã, e não acho que chama, Lê, acho que é só é uma consciência importante, né? Eu morreria tranquilo. Tá? Não porque eu realizei tudo que eu queria fazer na minha vida, mas porque eu acho que o que eu fiz, pelo menos nos últimos anos, com essa consciência que eu tenho agora, foi muito alinhado com valores pessoais de construção, que não é necessariamente valores socialmente vendidos, assim, sabe? Genial, muito bom. Alessandro Jacobi. Para mim, um pouco do que o Dário falou ali, cara, o que ecoaria para mim é fica atento. Fica atento, seja intencional. É muito fácil a gente ficar no automático, é muito fácil a gente viver o que os outros querem, que os outros necessitam, fazem. Fica atento, olha para ti. O valor de uma vida é o valor que tu dá para ela. Certo, pessoal? E acabando por deleite, para tranquilidade, Daniel Scherer, estamos chegando ao final do episódio de hoje. Sim, pessoal, audiência, lembre-se, mandem frases, mandem autores para que a gente possa trazer pessoas como o Dário. Olha que incrível, passou voando essa hora aí, Dário. Muito, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui, fantástico. Daniel Scherer, muito obrigado também. Leandro Siminovich, muito obrigado. E você também, audiência, nos aguarde para o nosso próximo episódio, o episódio 25 de Quem? Ampliadamente. Valeu, tchau, tchau, até mais. Deixa eu contar uma piada para vocês. Sabe o que um álcool diz pro outro? Eu não gravei. Não. O que um álcool diz pro outro? Um álcool diz pro outro? Eita, nós. Obrigado, Daniel. Fantástico. Salvou a nossa noite. À tarde, né? 9 horas. Né? 9 horas. Tá cansado já. Isso que não tem valor esse negócio que tu faz, pô. O Daniel é muito melhor brabo do que contando piada.